Beleza, pessoal? Sou o professor Paulo, professor de Geografia, terceiro ano ensino médio, aula 3, relevo brasileiro. Veremos escudos cristalinos, bacias sedimentares, agentes do relevo no Brasil, classificação do relevo brasileiro. Então, livrinho, página 757, estrutura do relevo brasileiro. O território brasileiro é formado basicamente por dois tipos de estruturas geológicas, escudos cristalinos e bacias sedimentares. Quase todo o território brasileiro é por bacias sedimentares, uma pequena parte escudos cristalinos. Para ser assim um pouco mais preciso, 64% bacias sedimentares. 32%, ali vamos agora nos escudos cristalinos, o professor já está adiantando aqui. Escudos cristalinos correspondem a 36% do território brasileiro, sendo que 32% são constituídos por terrenos formados no período Arqueozoico. Esses terrenos são os mais antigos do Brasil, constituídos por rochas magmáticas, internas e metamórficas, e formam o chamado embasamento do complexo cristalino brasileiro. 4% foram formados no período Proterozoico. Esses terrenos apresentam grande importância econômica, pois neles se localizam as principais jazidas de minerais metálicos do país, apresentando predomínio de rochas metamórficas. Bacias sedimentares. As bacias sedimentares, que nada mais são o depósito de sedimentos provenientes das áreas mais elevadas. Então, tem as áreas mais elevadas, através do intemperismo, acaba tendo, esses sedimentos acabam saindo dessas áreas mais elevadas e sendo depositados nas áreas mais baixas. Se fazem presente em nosso território 64%. Então, olhando aqui a imagem, um mapinha da estrutura geológica, a gente consegue observar que boa parte do nosso território então é mesmo de bacias sedimentares, principalmente aqui, a região sul. Características gerais do relevo. Então, o relevo são formas apresentadas pelo terreno aos nossos olhos. Então, a gente observa, a gente acaba analisando quais são essas formas. A gente acaba observando montanhas, planícies e depressões. Depressões é o afundamento, o abaixamento do relevo. Ao longo do tempo, o relevo sofre transformações, tanto em suas estruturas como em sua forma. Os elementos que atuam na formação e modelação do relevo são chamados de agentes do relevo. Eles são divididos em dois grupos: os agentes internos e os agentes externos. Interno, já diz tudo, vem do interior do nosso planeta, do interior da Terra. Então, eles são responsáveis pela formação do relevo. Esse que não atua no nosso território, porque a gente já não tem mais atividades vulcânicas, terremotos em nós, porque a gente está no centro ali de uma placa sul-americana, placa tectônica. Mas a modelagem, os agentes externos, que eles são responsáveis pela modelagem, isso acontece no nosso território, que é através do intemperismo químico, físico e biológico. Os agentes do relevo no Brasil. Agentes internos. O Brasil, como o senhor já comentou, ele está no centro de uma placa sul-americana, apresentando relativa estabilidade geológica. As áreas de maior instabilidade estão nos limites das placas tectônicas, as bordas. Mas isso não significa que em algumas regiões do Brasil pode acontecer alguns tremores. Mas como pode acontecer? É onde a crosta terrestre, a camada da crosta terrestre é um pouco mais fina. Então, onde que é um pouco mais fina? Depende de onde acontece o abalo, esse movimento, esses tremores a gente acaba sentindo.
pega bastante ali na região centro-oeste do país. Tá, mas como a gente pode explicar a presença de rochas vulcânicas no nosso território, como o granito e o basalto? O Brasil nunca teve sempre, o nosso território nunca foi sempre nessa posição. Se começar lá no começo lá da história, com a Pangeia, o Brasil já estava em outro local. Depois a separação em dois, Laurásia e Gondwana. Depois a Laurásia se fragmentou, a Gondwana se fragmentou e formou o mundo que a gente conhece hoje. Então, por esse motivo, a gente tem presenças de rochas vulcânicas, como o granito e o basalto, principalmente aqui no Paraná. No Mesozoico, quando houve a separação dos continentes, tivemos sucessivos derrames de lavas vulcânicas que cobriram praticamente todo o setor sul do país, mais precisamente na área onde se encontra a bacia sedimentar do Paraná, resultado na formação do Planalto Arenítico Basáltico. É também conhecido como Planalto Meridional. Então temos, primeiro Planalto de Curitiba, segundo Planalto de Ponta Grossa e o terceiro Planalto de Guarapuava. A mudança de Planalto acontece ali do primeiro Planalto para o segundo Planalto, ali na Serra de São Luís do Purunã, onde tem como se fosse um degrau. Então ali é uma escarpa, é a mudança de um Planalto para o outro. Então os tipos de rochas aqui no mapinha está mostrando os tipos de rochas que a gente tem em cada Planalto aqui no estado do Paraná. Agentes externos, o intemperismo. Como já falei para vocês, a gente sofre com intemperismo físico, químico e biológico. O físico, vento, temperatura, chuvas e etc. O químico, ação da água. Podemos colocar aqui chuvas ácidas por causa da poluição. O biológico, ação de plantas e raízes, que elas ficam nas rochas. Pode acontecer também o biológico de animais de grande porte. Dentro do intemperismo tem a erosão. Então, erosão fluvial é causada pelo desgaste provocado pelas águas dos rios. Então, tira a vegetação, a água dos rios ela vai tirando esses sedimentos e depositando em áreas mais baixas. Temos a erosão marinha, causada pelo desgaste de rochas no solo litorâneo, pela água do mar. Então ela vai batendo também na parte ali do relevo e tirando esses sedimentos. A erosão pluvial. Então ela é provocada pela retirada de matéria da parte superficial dos solos, pelas águas da chuva. Contribui para o arredondamento das formas, já que está correlacionada a um intemperismo químico no período de chuvas, no verão. Estão sujeitas a processos erosivos, como os movimentos de massa, deslizamento de terra. Então, geralmente acontece também esse deslizamento quando tira a vegetação e coloca as construções irregulares nessas encostas. Então, sem a vegetação, com muita chuva, o solo acaba cedendo. Aqui, formas arredondadas, o nosso território, como a gente já não sofre mais com os agentes internos, os dobramentos no território brasileiro são dobramentos antigos. Todas as formas já são formas arredondadas, já sofreu esse processo do intemperismo. Erosão eólica é causada pela ação dos ventos. Então acaba dando forma ao relevo, Claro, isso ao longo de milhares de anos. Erosão glacial, então não acontece no nosso território. As geleiras se deslocam lentamente, provocando a erosão e sedimentação glacial. Então acaba congelando o solo e quando esse bloco, essa massa de gelo, acaba se movimentando, acaba tendo essa erosão. Vamos para a classificação do relevo no Brasil.
Então, aqui temos a classificação de Haroldo de Azevedo. Então, ela foi criada em 1949 e ainda é utilizada nos dias de hoje, nos dias atuais. Valorizou a termologia e a geomorfologia. Identificou as áreas do território brasileiro, tanto em relação às características topográficas, quanto em relação às características geológicas. Ela simplificou a classificação. Então, colocou assim, né, o Haroldo, ele colocou o relevo brasileiro dessa forma. Planaltos. Para ele, planaltos é acima de 200 metros. Planícies, abaixo de 200 metros. Para ele dividiu o território brasileiro, vocês podem ir acompanhando ali no mapa, em 4 planaltos. Das Guianas, Central, Atlântico e Meridional. E em 3 planícies, Amazônica, Costeira e Pantanal. Aí temos a classificação de Aziz Absaber, que é de 1950. Ele propôs sua classificação com base no processo de erosão e deposição de sedimentos, sendo classificados em planaltos e planícies. Planalto, como a mais elevada, o processo de erosão ele é maior do que o processo de deposição. Como a área é mais alta, então é mais fácil sair esses sedimentos, ter a erosão, do que a deposição desses materiais. E planícies é o processo, é o contrário, é maior de deposição do que a de erosão. Ele se baseou no critério morfoclimático e para ele existe 7 planaltos. Podemos acompanhar ali também no mapa. Das Guianas, o planalto ali das Guianas, Central, Maranhão, Piauí, Nordestino, Serras e Planaltos do Leste e Sudeste. Aí temos ali o Meridional e Uruguaio Sul Rio-Grandense. E 3 planícies, terras baixas amazônicas, Pantanal e terras baixas costeiras. Também temos a classificação de Jurandir Ross. Ele fez uma classificação um pouquinho diferente. Ele foi elaborado na década de 1990. Ele considera 3 formas de relevo: planalto, planície e depressões. Então ele dividiu o território brasileiro em 28 unidades. 11 planaltos, 6 planícies e 11 depressões. A classificação ela é baseada em alguns critérios. Morfoestrutura, refere-se à estrutura geológica onde o relevo está assentado. Morfoescultura, relativa à ação dos agentes externos do solo, do relevo. E morfoclimática, considera a ação do clima sobre o relevo. Continuamos na classificação de Jurandir. Então, ele separou, ele dividiu em táxons. Primeiro, segundo e terceiro. No primeiro, é relativo à unidade do relevo que se destaca em determinada área. Planalto, planície ou depressão. No segundo, é relativo à estrutura geológica, onde os planaltos foram modelados. Essa segunda só vale para os planaltos. E o terceiro é relativo à localidade consideradas as unidades morfoesculturais. Usam nomes locais e regiões. Para Jurandir, então, o que é planalto, o que é planície e o que é depressões? Planaltos, área do relevo onde a erosão é maior do que a deposição, podendo estar em diferentes províncias geológicas. Planícies, essas áreas são geradas por processos de deposição, sendo altimetricamente baixas, então elas são mais baixas do que os planaltos. E depressões. As depressões são classificações do relevo anteriores,
não eram utilizadas para denominar grandes áreas do nosso país. Então, a partir dele ali, que ele colocou a presença das depressões. É como se fosse o afundamento, né? O abaixamento do relevo. Vocês vão dar um pause, né? Já estão cansados, para resolver o praticando da página 763. Em 20 minutinhos, dá tempo de vocês tomar um cafezinho e responder as questões. Na volta, vou apenas colocar o gabarito. Não vamos ficar trabalhando uma por uma, apenas o gabarito. Beleza, pessoal? Voltei, galera. Vamos lá. Questão número 1, na página 763. Essa foto ilustra uma das formas do relevo brasileiro, que são as chapadas. Então, está ilustrando a fotinha, você vai analisar. Você analisando, né, o que é correto afirmar sobre o nosso relevo. Então, a resposta correta é a E. E embaixo, que tem uma anotação para melhorar os seus conhecimentos. Questão número 2, você vai considerar as formas, né, que representam no mapa, 1, 2, 3, 4, 5 e a 6, e depois vai identificar quais são elas, quais tipos de planalto, planície e assim por diante. A resposta correta, a B. Também embaixo ali tem qual foi a classificação. A 3, você vai apresentar duas características de formas do relevo, né, do relevo do Planalto Central brasileiro, e vai explicar que tipo de atividade econômica favorece, né, essa forma de relevo. Então, o relevo no Planalto Central brasileiro, né, por sua constituição geológica, né, o que ela possibilita, né, qual tipo que predomina esse relevo. Então, predomina é planaltos e chapadas. Então, tem aqui a resposta, você vai analisar e vai colocar a sua. Para finalizar, né, vou liberar a atividade do AVA para ampliar seus estudos e seus conhecimentos e algumas atividades da página 764 a 766. Beleza? Espero que tenham gostado. Até a próxima, pessoal. Valeu!